Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Tiepo. Hoje são 7 dias de maio de 2020 e nós estamos juntos aqui no canal da Zoom Education para mais uma live muito especial. Hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso canal Learice Alencar, minha amiga pedagoga, especialista em gestão de projetos em instituições educacionais, uma liderança no segmento. Destaque para o trabalho de reestruturação pedagógica de grandes redes que ela faz. Tá? Learice, minha colega, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano de 2012 e tivemos juntos num projeto muito legal que a gente vai contar para vocês, que aconteceu em 2013 no SESI. E a Learice vai contar pra gente da experiência dela como gestora educacional e também mãe nesse período de quarentena. Eu vou convidar aqui a Learice para entrar no chat com a gente. Eu não tô te achando aqui, Learice, no chat. Ainda não estou vendo a Learice aqui no chat, no ao vivo. Deixa eu perguntar aqui para ela se ela está online, porque eu não vi aqui, ó. Pessoal, quero pedir para vocês irem se apresentando, de que cidade vocês são, de que escola vocês são. Ah lá, a Learice entrou, ó. Vamos lá agora então. Chamando Learice aqui no chat com a gente. Tchararã. Legal! Oi, Learice, boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo certinho? Legal, maravilha. Te vejo bem, te ouço bem. Acho que vou pedir para o pessoal colocar aí no chat se também vocês estão ouvindo a gente legal, vendo também. Ó, Dora de Brasília aí, ó. Legal, Learice, muito legal receber você aqui no canal da Zoom, no nosso Instagram, desde o mês de março que a gente iniciou esse processo de realizar as lives. Tem sido um sucesso, graças a Deus, uma experiência incrível mesmo. Eu estava contando aqui antes que eu tive a oportunidade e o prazer de te conhecer no ano de 2012, né? Na ocasião você estava lá no SESI de Taguatinga, né? No Distrito Federal, Isso, correto? isso E aí mesmo, eu era depois, gerente da rede e a gente se conheceu num torneio de robótica, que é algo bom olha, demais da conta. eu fui resgatar essas memórias e aí eu descobri lá que em 2013, né, tem matérias de jornal registrando, então o primeiro torneio nacional, né, que aconteceu em 2013. Foi, Eu isso estava mesmo, lá como juiz e você estava lá como gestora da unidade, né? isso. Eu era gerente da rede no DF e estava responsável pelo torneio, né, pela organização do torneio Uau! do Distrito Federal. Quem- A robótica foi muito legal. Que bom, eu também tenho boas memórias dessa época, para mim também foi uma fase de grande oportunidade de crescer e aprender muita coisa. Eu vou pedir, por favor, Learice, para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho hoje, como é que tá, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Eu tenho muitas perguntas para te fazer e acho que Legal. aqui no chat também vai pintar muita coisa aí também. Ah, legal, bacana. Então, sou Learice, trabalho há 20 anos na área de educação. Quando eu descrevo o que eu faço no macro. Eu trabalho com reestruturação pedagógica de escola. Então, aquela escola que está assim, capenga, né? Que o pessoal está desacreditado, a família, os empregados, né? Assim, não está organizada, eu vou lá e dou uma injeção de ânimo, de organização naquele espaço. Esse é o meu trabalho. Mas antes de tudo, com a educação, eu sou uma apaixonada. Eu amo educação
e eu falo que eu faço educação com paixão na minha casa, nas escolas, na vida, e eu gosto de impactar pessoas por meio da educação. É isso que eu faço. O Amo que te demais. inspirou? Quem que te inspirou na educação, assim, na sua infância, Olha, eu vou sei te lá? dizer que eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que eu ia fazer, fiquei rodando sem saber. E minha mãe falou assim: minha mãe que me alfabetizou, minha mãe era alfabetizadora de jovens e adultos. E ela falou: minha filha, faça pedagogia. Quem faz pedagogia não fica desempregado. E eu fiz um semestre, mas eu tranquei. Eu falei: meu Deus, eu não dou conta disso. Aí ela deu outro jeito. Ela arrumou um estágio para mim numa escola. Aí eu fiquei muito motivada, voltei para a faculdade e pronto. Me apaixonei de verdade. Então, a minha mãe foi a minha incentivadora para eu ser quem eu sou hoje. Com Que certeza. legal, que legal. Eu sou pedagogo de formação também, tenho grande admiração pelas alfabetizadoras, né? E de repente, se tiver alguém aí da pedagogia também, quiser fazer perguntas para a Learice, fica à vontade aí no chat. Tem a caixinha. Vou pedir para, na verdade, quem quiser fazer pergunta, colocar na caixinha com a interrogação, que assim a gente recupera mais fácil, Ah, tá? legal. Mas e pedir para quem está entrando também se apresentar, dizer de onde está vendo a gente, de que escola é. Manda aí o nome, a cidade, de qual escola para nós aí. E pode mandar coraçãozinho aí para a Learice, ó. Ah, que legal. Ó, já tem gente falando aí que a bisavó inspirou. Olha que legal, né? Eu já percebo que a minha filha, ela tem uma tendência muito forte para a área de educação. E eu fico muito feliz com isso. Até ocorreu um episódio muito engraçado o ano passado na escola dela, que ela preparava o material numa pastinha, levava para a escola e quando a professora saía, que a monitora ia fazer as entregas das crianças para os pais, ela assumia a sala e dava aula para os colegas e usava o material que ela preparou em casa, né? E isso, ela tinha 6 anos. E aí um dia a monitora que estava cuidando da sala falou para ela assim: é, olha, cuidado, essa menina vai ser professora. Pensa que eu fiquei muito brava. Falei, graças a Deus, seus netos vão ter com quem estudar, né? Nossa, o professor Mota, que esteve aqui com a gente na segunda-feira, ele disse que, né, todas as profissões passaram pelos professores, né? Todas É as muito outras lindo, profissões. né? É muito lindo. Tomara que com Le tudo isso a gente seja mais valorizado. Learice, nós estamos, então, como eu falei lá no início, no dia 7 de maio, né, em meio a uma pandemia aí, que afeta a área da educação e muitas outras áreas, né, da nossa sociedade. E eu gostaria de começar com você uma reflexão sobre esse panorama, né, todo. Você que é mãe também e educadora, né, pedagoga. E aí, você é uma mãe que virou professora ou você é uma professora que agora está tendo que ser mais mãe durante mais tempo no dia? Como é que é isso aí? Não. Cada coisa no seu lugar. Na minha casa eu sou mãe. No meu trabalho eu sou uma professora no exercício da gestão. Mas cada coisa no seu lugar. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas que foi um susto, foi, né? A gente chegou a acreditar que teríamos que exercer esse papel mesmo de professora dentro de casa. Depois da suspensão das aulas, quando aconteceu lá em março, né? Meados de março, que as aulas foram suspensas. E aí veio aquela primeiro a expectativa de que duraria pouco, né? Ah, vai durar muito pouco e as escolas vão voltar. Mesmo a gente olhando para o cenário lá na China, a gente não queria acreditar nisso, né? Porque a gente não estava realmente preparado para esse tipo de evento. Mas não, as aulas não voltaram. E aí a gente teve que partir para as aulas remotas, que é uma realidade da maioria das escolas particulares. As escolas públicas têm ainda dificuldade com isso. Tem escolas que conseguem fazer, mas tem escolas que não conseguem fazer de jeito nenhum, né? E nós nos vimos diante das aulas remotas. E nos vimos num cenário que a escola não estava preparada, e isso não quer dizer que os professores não saibam fazer. Isso significa dizer que a gente nunca se colocou nesse papel, né? Nessa necessidade.
Então, a gente se viu aí todo mundo despreparado, todo mundo tendo que se adaptar a tudo isso, né? E aí veio a previsão de retorno. E não, vamos antecipar as férias. Muitos estados anteciparam férias. E eu falo isso porque eu venho de uma rede nacional que tem muitas escolas no Brasil e eu tive que ler decreto por decreto, resolução por resolução do Conselho de Educação para ver como ficaria, né? E aí muita gente antecipou. Agora mesmo, recente, a Paraíba antecipou 30 dias de férias e voltou às aulas agora, na semana passada. Mas eles acreditavam que 30 dias de férias iria resolver o problema, né? A gente não Sim. ia precisar viver tudo isso que a gente está vivendo, mas não é verdade. A gente ainda tem previsão de retornar sendo otimista em junho e sendo realista, olhando China, olhando Itália, né, lá para agosto. Né? Então a gente vai perder o ano letivo das crianças? Não, nós não queremos isso. Né? E a gente não pode olhar com para a aprendizagem como não quer que as crianças percam o ano letivo, imagina, né? E o MEC também já se posicionou nesse sentido, de sim, olha, nós podemos diminuir o número de dias letivos, mas as horas não. Eu achei bastante sensato da parte deles, porque diminuir dias letivos tudo bem, mas horas não, porque o que a gente conta dentro da escola mesmo são horas. Então são 800 horas anuais e 200 dias letivos. Eu posso fazer 200 horas, 800 horas anuais em menos dias? Posso. Agora mesmo nós estamos fazendo por meio da atividade remota. E talvez quando a gente voltar, a gente vai ter que continuar fazendo atividade remota para vencer essas 800 horas anuais. Eu ouvi um conceito aí, não me lembro de quem, tá? Acho que foi do professor Mota também. Eu vou citar muito ele sempre, porque eu admiro o trabalho dele, claro, mas é do presencial remoto, né? Em que pode ser que a gente tenha um retorno, mas que ainda é Sim, um presencial conectado, vamos dizer, sim, né? exatamente. Corrigindo aqui. É. Eu também acredito dessa forma. E o professor Mota, ele é um dos defensores há muito tempo. Se a gente tivesse ouvido, e não só ouvido, mas colocado em prática, a gente não teria sofrido, não estaria sofrendo Ele tanto. é, Porque de ele fato, um defende o defensor e hibridismo. pioneiro, né? É. Ele defende o hibridismo, fazer os dois ao mesmo tempo. Os Estados Unidos faz os dois ao mesmo tempo. Tem uma amiga que tem família lá, a filha estuda, parte do currículo ela faz remoto e parte do currículo ela faz presencial. É o hibridismo. Se a gente tivesse ido nessa linha, a gente estava mais tranquilo, né? Olha, antes da gente seguir, Learice, eu acho legal só agradecer ao pessoal que está aqui com a gente. Né? É um prazer receber todos vocês aqui, pessoal. Tem aí a Renata de BH, a equipe da Zoom do Pará e do Mato Grosso do Sul, Rafael e a Dani, a Edna do Mato Grosso, a Ana Cristina de São Gotardo, Minas Gerais, a Nádia do Rio Grande do Sul, a Luciana de Minas também, a Dora do Instituto Dona Placidina de Mogi das Cruzes, ela tá sempre com a gente, Dora. Legal, muito bom ver você aí com a gente todos os dias, Dora. Manda pergunta para nós aí, por favor. Tem a Alexandra da Paraíba também, a Rosa da Zoom de Cachoeira de Minas. Beijão, Rosa. A Lara Luz, no nosso chat, ela fez uma pergunta, eu vou te passar, se você Ah, quiser responder agora, senão depois a gente encaixa no andar da carruagem. O que devemos considerar no plano de aula durante esse momento adverso? Ou priorizar, né? Acho que ela quer também dizer. eu penso que você pode seguir com o seu plano de aula, né? Você Tá. segue com a sua rotina de aula normal, né? Vão ficar gaps de aprendizagem? Certamente, certamente. Mas os gaps de aprendizagem, eles serão tratados no retorno das aulas presenciais. E eu tenho, todas as escolas que eu tenho conversado, eles já pensam na avaliação diagnóstica de volta. Né? Voltou às aulas presenciais, vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Vamos ver o que que esse menino conseguiu consolidar de competência e o que que ele não conseguiu consolidar.
O que ele não conseguiu, aí é um compromisso da escola, que deve também ser observado pelos pais, de cobrar, né? De pedir para ver a avaliação diagnóstica, para saber onde o filho não foi bem e pedir um posicionamento da escola. É um momento de parceria, né? Da gente se unir em prol da aprendizagem das crianças. Legal, eu ouvi isso que você está dizendo também do Jefferson, da Rede Maristas, né, que a gente fez a live com ele também na terça-feira, e ele falou a mesma coisa, que eles estão preparados para fazer uma avaliação diagnóstica Isso. no retorno. Né? E, Learice, o aprendizado, né, que eu acho que é o foco de todo educador, né, sempre, como que ele vai ser daqui para frente, como que vai ser depois, que tem a ver com isso que você falou. Sei lá, como que vai ficar isso aí na cabeça das crianças também, né, e dos estudantes? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Esqueça o nosso modelo. Eu falei para o meu filho assim, o Gustavo falou assim, mamãe, eu tô entediado, não sei o que fazer. Eu falei, filho, escreva um livro, faça como Anne Frank. Anne Frank, quando ela se viu naquela condição de prisão, né, de holocausto, de tudo aquilo que ela podia viver, ela, escondida, escreveu um diário e virou história. Eu falei, isso que a gente está vivendo é um período importantíssimo da história. Isso vai marcar as nossas vidas, como a Segunda Guerra marcou, como a Primeira Guerra Mundial marcou, como o Holocausto marcou, como tantos marcos na história nós tivemos. Então, vá lá e escreva o seu diário, como você se sente, o que você tem feito, né? Então, assim, mudou a nossa história. Vai mudar a história da educação brasileira. Aqui a gente estabelece um novo marco. O hibridismo tem grandes chances de agora ser de verdade na educação brasileira, de parte do nosso currículo ser à distância de verdade, né? Não mais tudo presencial, mas que o aluno tenha condições de fazer parte em casa, de desenvolvimento da autonomia da criança, de aprender. Olha, nós somos um país que a gente tem muita dificuldade de aprender sozinho, né? A gente sempre procura um curso presencial, a gente sempre procura uma maneira de fazer em que a gente dependa do outro. E existe tantas formas da gente adquirir conhecimento e competência sozinhos, de forma investigativa, de forma autônoma. E eu acho que os nossos alunos, eu creio que eles vão romper com isso, né? Eles vão aprender sozinhos. E isso, gente, a gente só está olhando, se vocês são pais que estão aqui, educadores, no conteúdo que possivelmente não está sendo dado como deveria. Mas a gente precisa olhar as competências que essas crianças estão ganhando, né? A força interna que eles estão ganhando, né? Porque é um deserto que a gente está passando e aqui a gente se aperfeiçoa, né? A gente descobre o que a gente é capaz de fazer, né? E isso é um ganho, um ganho. A gente precisa tirar o olhar vitimista e o que eu aprendo com isso, né? Por que isso? Não, para que isso? Né? Para que eu estou vivendo isso aqui? O que eu posso aprender? O que os meus filhos podem aprender com isso? Isso é um ponto bastante importante. E não se desespere. Eu acho muito maduro isso que você está dizendo, né, Larissa? É preciso amadurecer, né? Quer dizer, Exatamente. eu digo assim, as famílias, né, os pais, mães, Sim, nós precisamos. para Nós poder precisamos. transmitir essa confiança para as crianças, né? Eu acredito um pouco nisso. Exatamente. E não desesperar as crianças, né? Legal. Não desespere as crianças neste momento, né? Já é grande a carga para eles, né? Já é muito novo para eles. Eles não Porque eles aprenderam percebem, história, né? Tudo, né? percebem, percebem o nosso desespero, percebem que a gente não sabe como fazer, percebem que a gente está descabelado, né? Percebem, por exemplo, eu sou da área de educação, mas aqui em casa eu sou a mãe. Eu não sou a educadora aqui dentro de casa. Uso estratégias? Uso. Mas eu sou a mãe deles, eu não sou a Mas professora. como que você faz essa separação para ficar mais claro? Olha, eles estão tendo aula ali agora. Se eu não Ah, estivesse aqui com vocês, eles continuariam a aula deles normalmente. A instrução é a sua professora que tira suas dúvidas. Então, você está na live com ela, você pede, levanta a mão, pede para falar, quer ir no banheiro, peça licença.
É você e sua professora como se você estivesse na escola. Quer Gente, dizer, e a aquele é um gente momento dele, então, né? é Dele e dela, né? dele. Você tem um casal, né? É. E eles vão, fazem as tarefas na hora, participam. Deixa eu ler. Eles participam. Autonomia. Se vira. É tipo isso. Se vira aí. Aí é com você agora. Você e sua professora. Estão me perguntando a idade deles. Um tem 10 anos e a outra tem 7 anos de idade. Então, eles perguntam para as professoras, eles interagem com a professora, é ele. Eu não vou ficar do lado deles dizendo como fazer e nem constrangendo a professora. É isso. Eu não Ou posso. corrigindo, né? Você fala constrangendo, assim, Corrigindo. enfim, É, ali na exatamente. hora, Então, né? eu preciso deixar que eles aprendam, assim como eu preciso ficar aqui no meu canto aprendendo, né? Porque eu também Nossa, estou aprendendo qual é o meu deve espaço. ser difícil para as mães seguirem os seus conselhos aí, hein, Larry? Será que as mães comentem aí, mães? Como é que é? Se a Tem Learice alguém. tá certa, se vocês aprovam e seguem aí o que ela tá falando. Olha, Enfim, quero ouvir o pessoal. tem uma pessoa que eu conheço que fez um comentário aí. E quando elas não interagem? Bom, é Ah, da personalidade das filhas da Melissa, que eu conheço, é da personalidade delas serem mais introspectivas. Então, elas não vão se manifestar. Não é que ela não tenha dúvida ou que ela não queira falar, mas elas são assim, presencialmente ou à distância, elas são introspectivas. Se depois eles trouxerem para você, você perceber que ficou uma lacuna, que não entendeu, escreve e mande para a escola. Mande para a professora para avisar que ficou alguma coisa ali, né? tem bastante Às gente vezes dizendo que aprova aí, Larissa. é, Ó, a Maria Auxiliadora, ela fez uma pergunta assim: você não acha que a aprendizagem das crianças vai ficar prejudicada? Eu acho que você respondeu assim, mas vamos tentar ser mais pontual aí. sim, eu acho que fica prejudicado em algum ponto. Não vai ficar perfeito. Assim como também na escola nunca foi perfeito, né? A gente tem problemas na educação brasileira até hoje, né? Vão ficar gaps? Vão. Vão ficar gaps de socialização, gaps de aquisição de competências, vão ficar. Olha, mas para socialização, por exemplo, é aprendizado, né? A gente não tem como mesmo se socializar nesse momento e a gente precisa fazer isso em casa. Cria a minha filha, ela cria um grupo no WhatsApp e conversa com as coleguinhas ao mesmo tempo. Elas brincam, desenham, fazem pintura, né? Então é uma forma de se socializar também à distância. Você sabe que eu me preparei para fazer uma pergunta para você que eu acho que encaixa agora, que é assim, quais os cuidados, né, que você tem, que você sugere que as pessoas tenham para acompanhar essa liberdade dos filhos na rede, né? Nem tudo são flores, né? A gente sabe que tem aí o cyberbullying, né? A Zoom É, mesmo, ela criou uma campanha para combater o cyberbullying, sim, né? Para é. mostrar para as crianças, enfim, a importância de reconhecimento disso, né? Dessa prática que não é legal. Essa é uma geração de vínculo e de confiança entre pais e filhos, né? É por meio da conversa franca com seus filhos e não ficar floreando o que é o mundo lá fora para ele, mas ser realista de acordo com a idade dele e gerar esse clima de confiança dentro da sua casa de forma que ele tenha coragem de chegar e dizer para você. Conversa aberta, é assim que funciona aí na sua Aqui em casa, então. casa é conversa aberta. Muito Legal. claro. Esses dias o Gustavo baixou um jogo para brincar e uma pessoa interagiu com ele e começou a falar com ele a respeito de questões de namoro. E aí ele veio me contar depois. Ele falou assim: eu saí porque eu não tenho idade para isso. Me contou exatamente o que a pessoa falou. Ele já tinha deletado o Uhum. jogo. Sim. Exatamente o que a pessoa falou e me pediu perdão. Falou: eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso e eu sei que isso não é certo porque você já falou, né? Mas saiu fora. Então, assim, não é monitorar um filho 24 horas. Não vamos conseguir nunca monitorar um Não. filho 24 horas. Né? Eles criam estratégias para nos enganar, porque nós também criamos a nossa em nossa época. Né? É O que nos resta é criar muito vínculo de verdadeiro confiança. isso. É, É, é isso, então. é.
Teve uma outra pergunta aqui, É que, Daniel, é que que eu achei você, interessante. é que você falou, desculpa, vamos lá, vamos para a pergunta que você achou interessante aí. Teve alguém que falou assim: ah, mas os professores não estão preparados para essa dinâmica. Olha, eu vou te dizer o que eu penso nesses 20 anos de educação. Os professores estão preparados. Eles têm o conhecimento sobre o que eles não têm neste momento é tempo hábil para fazer da melhor forma. Isso não tem. Não está dando tempo de preparar o melhor, o que a gente gostaria que fosse, né? É por isso que eu comecei a live falando do professor José Mota, que se a gente tivesse escutado o professor José Mota há mais tempo e aplicado, talvez a gente estivesse melhor. Porque hoje os professores sabem fazer, eles não têm tempo. Tem professor, eu conversei com um professor 1h30, um amigo querido aqui de Brasília, e ele me disse: professora, eu tenho dormido 4 horas por noite, porque eu tenho que preparar minhas aulas e eu não dou conta de fazer o melhor. É o que eu dou conta de fazer, né? Então, assim, gente, os professores sabem fazer, eles não podem fazer o melhor, mas eu acredito que depois que tudo isso passar, nossa escola não vai ser a mesma. Porque agora, no dia a dia, eles vão conseguir colocar de forma melhorada em prática, né? Isso é uma verdade. E olha, você não tem que se preocupar loucamente, porque a gente se preocupa, mas não precisa enlouquecer, não precisa passar mal nessa quarentena. O ensino, ele é uma espiral, né? Então, vamos dizer um conteúdo que o seu filho está vendo hoje no quinto ano. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, que eu detesto. E aí o meu filho estudando para a prova a respeito disso, fazendo umas atividades, eu falei para ele, ele falou assim: mamãe, me pergunta. Eu falei: eu não posso te perguntar porque eu não sei. E ele falou assim: então eu vou te ensinar e vou fazer uma prova para você. Eu falei: tá bom, pode ser. Foi joia. Aí a prova valia 5, eu tirei 4,9. Graças a Deus. Passou Gente, raspando, hein? passei aí raspando, né? Gente, o ensino ele é aspiral. Então, isso que a gente está vendo de oxítona, que as crianças do quinto ano estão vendo, oxítona, paroxítona, proparoxítona, eles vão ver no ensino fundamental 2 e eles vão ver no ensino médio, Perfeito. sabe? O ensino é Essa aspiral. clareza é muito importante, A gente não precisa enlouquecer. Gente, tá. não precisa enlouquecer. Vocês precisam cuidar das crianças em casa agora para tornar esse fardo mais leve, mais suave, passar por isso de forma mais tranquila, de forma que gere aprendizado e não doenças. Mas quer ver, ó, a gente dá conta disso aí, a gente consegue, a gente vai dar conta disso. Você, por exemplo, acredita que é importante definir metas assim para esse momento? Difícil de definir metas nesse momento, né, Daniel? Difícil. Mas eu penso que é importante, sim, estipular algumas coisas onde você quer chegar, o que é que você quer melhorar na sua casa. Por exemplo, eu quero meu relacionamento com os meus filhos. Eu estive muito distante, né? Muito ausente, porque eu trabalhava muito. Agora eu estou mais presente, eu quero ressignificar isso com os meus filhos, eu quero resgatar essa confiança deles, né? Eu quero valorizar competências que antes eu não valorizei, né? Que a escola que os meus filhos estudam, por exemplo, é uma escola mais conteudista e eu quero desenvolver a criatividade, eu quero que eles coloquem mais a mão na massa, eu quero que eles escrevam, eu quero que eles leiam mais, né? Nossa, quantas coisas a gente pode estabelecer como meta para esse período, né? Muitas coisas importantes. O Gustavo já leu um monte de livros, né? Ele estar em casa me proporciona esse cuidado. E você tem uma rotina definida? Eu tenho ouvido assim, a palavra que eu acho que eu mais ouvi nesse período de pandemia foi rotina. A gente A segunda precisa foi criar uma. educação, rotina, educação e economia. Acho que foram as três palavras que eu mais ouvi na pandemia. A gente precisa criar uma rotina, porque senão o que, que a gente vai fazer? A gente nem arruma a cama, né? A gente fica lá Tá. mesmo, a gente assiste filme, a gente come,
A gente Sim. dorme, senão a E a gente não gente não faz tá de férias, né? a gente não está de férias. Exatamente, nós não estamos de férias. A gente precisa estabelecer uma rotina para acompanhar as crianças, né? E também para que elas se organizem. Porque senão você está dizendo para o seu filho assim, olha, nós estamos de férias, não se preocupe não, que quando a escola retomar vai ficar tudo bem. Mas aí se a gente passar, vamos dizer aí, 100 dias desse jeito, porque foi o que aconteceu com a China, 100 dias. O que vai acontecer com as nossas crianças? Vamos ter um estresse danado quando voltar para estabelecer a rotina novamente. Então, precisamos estabelecer a rotina da hora de brincar, da hora de fazer uma leitura, da hora de fazer uma atividade direcionada, da hora de Ô, estudar. Learice, sabe o que, que eu acho legal a gente relembrar do que você falou? A autonomia. Então, na verdade, tudo isso que a gente está falando vai levar o filho, o estudante, o jovem a encontrar e desenvolver a autonomia, né? É isso que a gente Ah, quer, com né? certeza. Gente, não perca essa oportunidade. É isso que eu tenho visto aqui em casa, né? Não percam essa oportunidade. Os meninos estão ali dentro do quarto estudando sozinho, têm as obrigações deles, né? Sabem a hora certa de fazer as coisas. Autonomia. E olha, eu vou dizer, agora eles colocam a louça na lava-louça, no sábado tem a obrigação de aspirar a casa, né? Então, assim, Aqui em tem as casa é no obrigações domingo. do lar. Tem as obrigações de casa também. Ah, e o Gustavo pergunta para mim, por que que eu tenho que fazer isso? Eu falei, porque aqui você come. Então aqui quem come, todo mundo trabalha. Tem que Não, eu ajudar. entendi. Eu entendi quando você falou que a conversa é franca. E eu tive uma educação assim também na minha casa. Foi muito É muito legal. aberto. Conversa franca. É muito Teve aberto e muito aqui. mais Quer ver? fácil de vincular. Eu vou ler um comentário da Alves Ribeiro Simônio. Ela falou: Meus filhos têm 10 e 4 anos. Eu tenho que ficar em cima para eles fazerem, porque senão eles se distraem e cansam. Daí eu dou intervalos, respiramos e vamos à luta. Isso. É persistência, né? Porque É assim, quando a gente persistência. fala, desculpa, quando a gente fala de rotina, mas e aí? E se não deu para fazer o que estava programado para fazer? Também não vamos ficar doido, né? Não vamos, olha, o perfeccionismo ele adoece, né? Então a gente não pode, não deu para fazer hoje, não funcionou, não deu certo, retoma no dia seguinte, né? Retoma no dia seguinte. Olha, eu sou uma apaixonada por estudar educação de filhos, adoro. Tenho uma biblioteca de educação de filhos. E uma coisa que eu tenho aprendido, porque meu trabalho não encerrou, né? Eu ainda estou aí a um terço do que eu tenho que fazer, talvez. E a persistência. Nós temos que ser persistente, né, com as crianças. Fala hoje, fala amanhã, fala depois de novo. E isso só vai cessar quando seu filho for maior de idade. E aí eu me lembro que o meu pai falava assim: parece que o que eu falo para vocês entra aqui e sai aqui. E é muito difícil, vocês não escutam conselhos. E no aniversário de 25 anos de casado deles, a gente mandou fazer um quadro de honra de toda a família, com a foto da família, Que os legal. filhos com os esposos e com os netos. E aí eu entreguei para ele, né? E a gente falou: olha, nós escutamos sim o que você falou. Hoje a gente põe em prática o que você falou. Então talvez Ah, você se desespere porque hoje você não vê fruto do seu trabalho. Olha, pensa que coisa mais chata. É como enxugar gelo. Ou como uma mulher que está sempre dentro de casa, lava a louça, quando você olha para a pia, está cheia de louça de novo. É assim a educação de filhos, né? nossa, Mas que no bom. tempo Esse exemplo certo, que você deu, acho que pegou todo mundo. no tempo certo, você colhe os frutos da Tá. persistência, de não deixar para lá. Ah, não quero ler o livro hoje. Você vai ler uma página, que seja uma página, né? O Gustavo já conseguiu ler um livro de adulto, né? Eu falo livro de adulto que tem mais de 200 páginas sem figurinhas. Gente, Uau. eu tinha vergonha Com até, letras porque eu e meu pequenas? marido, é, eu e meu Uau. marido, nós somos leitores ávidos. E os meninos, a Tá. gente falava assim, meu Deus, os meninos não puxaram a gente. Mas é persistência para criar o hábito. Uhum. E não desiste. Acabou um Você livro, pode, compra você outro. pode dizer que livro foi esse que ele leu, de adulto? Que ele leu, eu vou perguntar para ele ali, que eu nem lembro o Tá nome bom. agora.
Não, eu tô Mas perguntando para você sugerir aí também, para a gente poder ler também. ele agora está um leitor. E ele, ele, Tá, ele, ele, ele gosta mais de ler no livro ou no computador, por exemplo, na tela? eu ainda não incentivo muito o computador por conta do muito tempo passar na frente da tela, porque ele já gosta dos jogos na frente do computador. Hoje tem a Tá. questão das aulas que é na frente do computador, né? Então eu não incentivo a leitura no computador, eu incentivo a leitura no livro físico mesmo, né? Porque senão seria mais um tempo de ficar ali na tela. Inclusive eu quero deixar registrado para as famílias que não sei como tem acontecido na sua escola, mas tem uma lei, a Lei 12.965, que é a lei sobre o uso da internet. E lá ele coloca alguns parâmetros que é importante que as escolas estejam observando. Por exemplo, criança de 2 a 5 anos só pode ficar 1 hora na frente da tela, só deveria ficar 1 hora na frente da tela. E acima de 5 anos, ficar 2 horas na frente da tela do computador. Então, se hoje as crianças estão participando das aulas, ainda tem os jogos deles ali, né, que eles gostam de jogar, evitar mais coisas diante da tela, né, por conta desse tempo e tem sérias consequências, inclusive com a atenção, né, da criança, que é uma coisa que a escola sofre muito hoje, que as famílias sofrem muito, que é o déficit de atenção da criança, né? Mais Com algum aí, certeza, Daniel? Posso continuar? Learice. Olha, o que eu estou recebendo aqui, ó, os pais em home office estão ficando nervosos. A observação da Renata. Então, A Daniele, ela disse assim, ó, a escola não poderia compartilhar os objetivos esperados para a aprendizagem com as famílias? eu acho Poderia, que né? deveria, né? Deveria, né? Acho que no É. início do ano, a escola deveria compartilhar com os pais quais são as competências que serão desenvolvidas para aquele ano. Com certeza absoluta. E Você neste sabe que, momento, desculpa, o Jefferson dos Maristas comentou que eles fizeram isso, sim. eles É, fazem sim. Os maristas fazem isso porque eu conheço uma pessoa que trabalha lá e o filho dela estuda lá e o filho dela tem as competências a serem desenvolvidas. Mas se você você não sabe que tiver tem lá, uma. Desculpa, tem uma. Desculpa que eu tô te atrapalhando, Learice, mas tem uma engraçada aqui. Eu ah, achei engraçado. A estratégia é engraçado, mas é real. Eu acredito que funciona, tá? Porque eu faço isso. ah, A estratégia da Renata. Os filhos estão usando uniforme todo dia. que bacana. Que legal! Eu vi também na rede que eu estava, as crianças também colocavam uniforme, tudo direitinho, no horário, tudo certinho. É uma estratégia importante para a criança, porque ali, quando ela põe o uniforme, ela entende que aquele momento é o momento da aula. É importante para elas aquilo ali, né? É muito. Eu acho que eu disse que eu faço isso porque aqui em casa é assim também. Eu me preparo para trabalhar, né? No período que eu tô online e tal. Tomar um banho, curtir aqui, pentear o cabelo bonitinho, tudo certinho, colocar o uniforme e vir aqui para o Que trabalho. legal. Olha, eu confesso para você que eu tive muita dificuldade com o trabalho home office, muita dificuldade, porque eu não estava adaptada com isso. Eu gosto de estar no meu trabalho e nos primeiros dias eu estava bem à vontade, tipo moletom, coque, bem à Tá. vontade. Desligava a tela quando tinha É uma porque é o videoconferência. estar em casa, talvez, né? É. E É, aí, sabe quando que eu fui perceber a feiura que eu fiz? é. Quando fizeram um vídeo das pessoas da empresa trabalhando em casa. Alguém fez um print da tela de uma videoconferência que eu estava e eu estava toda feia, toda bagunçada, de uma forma que eu não estaria em dias normais. Então passei Entendi. uma vergonha danada. Mas, Olha, gente, tem eu outro vi ponto. eu vi várias pessoas no chat aqui dizendo que esse do uniforme tá todo mundo usando essa estratégia aí, ó. Ah, que bacana. E sobre essa questão aí das competências, se a escola não te passou as competências, você pode ir lá no site do Ministério da Educação, baixar a Base Nacional do Currículo Comum,
e você vai encontrar lá as competências para a série do seu filho. Viu? E você pode trabalhar em cima daquilo ali que certamente, por ser uma lei e já está em vigor, a sua escola já esteja adequada, tá? Então você pode usar essa estratégia. Learice, você, nessa experiência de mãe educadora, cada coisa no seu lugar e tal, mas conta para nós, sei lá, estratégias que você tem usado aí para também momentos de descontração, de aprendizado, mas de lazer também, de cultura, né? Tá bom, vamos lá. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com as crianças, com a educação, com a questão emocional das crianças, para a gente não gerar um estresse maior do que eles conseguem suportar, uma ansiedade maior do que eles conseguem suportar, e a gente evitar essas doenças psicossomáticas em casa, principalmente as ligadas à ansiedade, né? Para as crianças não surtarem mesmo, né? Porque surta, gente. Elas não conseguem suportar. Então, eu criei aqui em casa, e eu recomendo a vocês, um ambiente, motivos para descompreensão. Vamos descomprimir o cérebro, né? Que ele consegue ter momentos de lazer em casa, não tendo mais pessoas. Criei aqui um ateliê para a Olivia. A Olivia é a rainha da sucata. Ela gosta de tudo Que que é legal. lixo. Então, ela gosta de papelão, ela gosta de tampa, ela gosta de tudo que você vai jogar fora. Você tem que correr Peda... escondido. Eu vou Toco de esconder madeira, né? tudo. Rodinha, uma rodinha de Tudo. um carrinho que tinha quatro, só uma rodinha já, opa! Ela usa tudo. Então, a gente pegou a varanda, criou um ateliê para ela. E ali tem cola, tesoura, fita, papel. O que você imaginar, tudo tem ali dentro para ela Que recortar. legal. E ela fez uma casa É de um 2 andares, um ateliê maker. um ateliê maker. É isso mesmo. E ela criou uma casa de cachorro para o cachorro que ela ainda vai ter em 2021. Uma Ela já maquete ou fez um tamanho uma real? tamanho real, de Uau. caixa de papelão. Eu Tá, postei lá no meu legal. Instagram depois, se vocês quiserem olhar, é Learice-B-A. Ela criou então essa casa de cachorro de papelão e ela passa o dia ali. Ela passa o dia ali, nas Sonhando. horas que não está estudando, fazendo as coisas dela. Ontem ela pegou papel, recortou e fez uns 10 cartões para o Dia das Mães. Eu falei, mas você só tem uma mãe? Ela falou assim, mas para as mães que não têm cartão, eu vou dar para elas. E ela fez 10 cartões. O Gustavo, ele é mais tecnológico, né? Então ele gosta mais da tecnologia. O Gustavo descobriu um aplicativo para fazer filmes, né? Então, ele grava com a Olivia e com a babá aqui dentro de casa filmes e ele passa horas editando filme, né? Criando roteiro de filmes, criando as Legal. cenas de como vai ser. E isso eles estão. Ele já faz o storybook antes, assim? Já não? Ele não tem muita paciência, não, Daniel. Essa é a parte que a gente está trabalhando com ele, que ele É, precisa pode. criar Fala pra ele que antes. foi uma dica minha, fazer, antes de sair Pode gravando, ser. fazer um storybook, como se fosse uma história em quadrinhos, assim. Sim, sim. É, E eles também, legal. esse ponto que você falou também é outra coisa interessante. Eles gostam muito de escrever. Eles Ah, escrevem mini livros. Eles acham que pode vender, né? Eu falei, vai escrevendo que quando voltar a é possível. gente É vai fazer uma possível, né? feira. É É possível possível, vender livros, com certeza. Ainda é possível, né? Legal. Bom, Então eu eles sou, criam esses. desculpa, eu sou da década de 80, né? Então, assim, eu fazia fanzine quando eu era criança, sabe? Ah, No, é? no mimeógrafo, assim. Sim. Pois é, eles criam de um por um. Eles vão criando livros, pegam a folha, dão uma viradinha, grampeiam aqui um monte de folha, escreve. Gosta, o Gustavo gosta muito de desenhar, então ele cria muitos personagens das histórias dele. É bem Que interessante. Então legal. essas coisas elas trazem descompressão, porque a criança está fazendo algo que é dela. E olha, é uma possibilidade de você ficar atento em casa e descobrir talentos. Descobrir algo que o seu filho pode ser no futuro, né? É algo que você vai perceber nele. Puxa, esse menino tem uma tendência para isso, eu posso investir nisso.
talvez você descubra ali o projeto de vida dele, né? Muito legal. Uma tendência, um caminho a seguir, né? E o convívio em família, né? Rir, Muito brincar, legal. ensinar É, em como, todo tempo. como que a gente faz para ser tão franco assim com as crianças? Como que a gente responde dúvidas das crianças sobre esse momento que a gente está vivendo? Gente, é falar a verdade mesmo para eles. É, É tenso, olha, mas nós estamos. Ao mesmo tempo que você fala a verdade, você mostra o que você está fazendo para preservar a vida deles, né? Então, assim, a gente fala para eles: olha, a situação é muito difícil, não pode sair na rua, olha como que tá. Olha, lá na China morreram tantas pessoas, na Itália foi bem difícil. Aqui, olha como está. A gente ouve muito aqui no Distrito Federal. A cidade que eu estou, Águas Claras, é a segunda no maior número de casos. E a gente escuta muita ambulância passando por aqui. E eu falo, olha, já vai mais um passando mal. Por isso a gente tem que ficar em casa, por isso a gente se cuida, por isso a gente se resguarda. Esse cuidado é a gente que tem que ter. Então, ao mesmo tempo que você mostra a realidade para ele, você também mostra os cuidados que está tendo para não criar nenhum tipo de trauma, né? Mas é preciso ser que é o que realista. a Renata Dias Correia colocou aí agora. Né? Dizer tudo Isso, isso com com bastante cuidado para não traumatizar. Mas a verdade e sempre, né? sempre, sempre, né? A segurança da criança, a segurança de uma criança está nos pais, né? No pai, na mãe e fora de casa na professora, tá? É a terceira personagem que tem condições de passar segurança para uma criança e formar sua identidade também. É o professor. Olha que poder, né? E aí, então, estando em casa, nós podemos falar a verdade para eles e podemos assegurá-los de que eles estão bem, que a gente está cuidando deles, né? E que esse momento nós temos coisas para aprender e mostrar o que a gente tem para aprender. Às vezes a gente se desespera e a gente precisa ter muito cuidado com esse desespero, porque você adoece o outro, é algo que é seu, então você precisa tratar em você, né? Porque alguém adoecido adoece o outro e alguém que está sarado, ele consegue cuidar do outro, né? Então, se você E está desesperado, cuide de você. A Simone, que está no nosso chat aqui, ela demonstra com a pergunta dela preocupação com a questão emocional, né? A saúde emocional das crianças. Quanto É, tempo as crianças devem passar online, por exemplo? Qual que é o tempo saudável diário? então, a lei fala, né? A lei dá um parâmetro aí. A criança de 2 a 5 anos de idade, 1 hora por dia. De 5 anos em diante, 2 horas por dia. Né? Então, você vê que a lei nem considera as crianças até 2 anos de idade. Né? Não Zero deveriam tela. nem ter contato. Né? Não deveriam nem ficar esse tempo inteiro diante das telas. Né? Então, isso a gente precisa cuidar. E lembrar para as mamães que vocês são as mães. Vocês não são as professoras dos seus filhos. Não queira esse papel para você. Essa obrigação é da escola, não é sua, né? Então, assim, imagina, nós como mães, como pai, a gente já é, assim, responsável pela educação dos filhos e a gente sempre acaba sendo a pessoa que coloca os limites, que diz o não. Essa figura já pesa sobre nós. E aí você pega a figura da professora de ensinar e você não tem talento para aquilo ali e você acaba cansando o seu filho. Então, olha, você é mãe. E como mãe, o seu papel é ser tutora, igual quando você era tutora das atividades de casa. Lembra? Quando vinham as atividades de casa, você ajudava a fazer as atividades de casa. Agora você é mãe e você continua sendo a tutora. Você não é a professora do seu filho. Cada um no seu papel. Ah, mas a escola. Esse é um momento específico, né? Esse é um momento específico e a gente precisa ter cautela, né? Ou seu filho vai adquirir o conhecimento e ficar adoecido, né? Não, tudo tem seu tempo. O conhecimento, ele é aspiral, como eu já falei. A gente vai ter outra oportunidade com ele, a escola vai retomar. Então, sem neurose. Não precisa disso neste momento. Não é hora de perfeccionismo, né? A gente vai fazer o que a gente dá conta da melhor forma, né? Tudo mais, todo o excesso, a gente não precisa
não precisa Um fazer. dia e um dia de cada vez, né? Com o Um dia de planejamento cada a gente vai vez. passar por isso. É. Isso, um dia de cada vez, exatamente. Tudo vai Legal. passar, né? Learice, o nosso tempo aqui, ele voa, ele não anda não, ele voa. Ah, A gente tem aí pouco mais de 10 minutos para o encerramento, tá? Então eu queria que você caminhasse aí para as considerações finais da sua fala. Quero já de antemão aqui te agradecer muito pela disponibilidade, tá? De compartilhar com a gente. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você nesse momento. Uma educadora que muita gente colocou aqui no grupo, que é inspiração, exemplo para todos nós. Daniel, quero dizer que é um prazer estar aqui com você também. E a Zoom é uma empresa que eu tenho grande admiração. Amo a forma apaixonada como vocês fazem as coisas. E a gente sente isso em tudo que vocês fazem. Isso também eu gosto demais, porque eu também sou uma apaixonada e eu gosto de fazer as coisas com muita paixão. E Vamos mandar um coraçãozinho pro MW, não é então. isso mesmo. E aí, pessoal, para vocês que são mães, que são pais, que são educadores, tudo isso vai passar, né? Tudo vai passar. E as competências que talvez a gente não iria adquirir em tempos normais, a gente está adquirindo agora. Então, nada é perdido, né? Nenhum tempo é perdido. Tudo a gente tira proveito, né? E esse tempo é um tempo da gente ganhar competências que vai nos deixar mais fortes enquanto seres humanos, enquanto pais, enquanto educadores, né? A gente vai conseguir sair dessa caixa que a gente vivia, dessa clausura, sem querer romper, sem querer enxergar o futuro, né? Esse é um momento agora da gente crescer e os nossos filhos também vão crescer. Eu sei que os meus filhos lidarão com os problemas de forma mais racional, que os meus filhos terão mais sensibilidade com o outro neste momento. Hoje a Olivia fez uma limpeza nos brinquedos dela, separou brinquedos, porque ela disse que as crianças nesse momento também estão precisando de brinquedo. Então, quanta coisa para a gente Legal. trabalhar, gente. Em dias normais a gente não trabalharia tanta coisa. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Isso é ímpar na nossa vida. E estratégias, né? Vamos pensar em estratégias para as crianças aproveitarem este período também dentro de casa, com tempo que elas não tinham antes, porque estavam tomadas pela escola. Passava 5 horas na escola, chegava em casa, sobrava um pouquinho de tempo para fazer alguma coisa que talvez fosse o talento que ela nunca descobriria e ela pode descobrir agora. Pode fazer a leitura de um bom livro. Tem a Malala, a menina que gostava de livros, O Pequeno Príncipe, Os 7 Hábitos das Crianças Felizes. Gente, toda criança deveria ler Os 7 Hábitos das Crianças Felizes. Eu Se não seu filho conheço for um esse livro, eu quero adolescente, ler. é fantástico, ensina hábitos para as crianças que nessa época seria essencial. Seja proativo, comece com objetivo em mente, primeiro compreender para depois ser compreendido. Se for adolescente, também tem para adolescentes esse livro. Filmes, tantos filmes bacanas aí para os meninos poderem assistir, né? Olha, eu não posso falar muito de filmes porque eu sou apaixonada pelos filmes da Disney. É? Todos Qual que os é seu filmes da preferido? Disney eu amo. Amo todos os filmes da Disney, mas os meninos gostam de uma que Bola na Rede. Os meninos adoram e tem um ensinamento bem bacana, Bola na Rede. Desafiando os Gigantes também é um filme muito fera para assistir. Gente, tanta coisa. Você faz a curadoria aí dos filmes para os filhos ou eles têm liberdade para escolher dependendo da Eu plataforma e tal? Como faço. é que é? Eu faço e esses dias eu queria assistir O Milagre da Cela 7. E eu Hum. queria assistir com eles. E aí lá tava a classificação, 16 anos. Geralmente eu obedeço, né? A classificação. Uma amiga assistiu com as filhas dela e falou: Olha, não é nada demais, não tem problema. Olha, Daniel, perdi meia-noite. Porque os meninos ficaram muito mexidos com aquele filme. Eu realmente. É um filme lindo, mas eu não recomendo que as crianças menores de 16 anos assistam mesmo, porque ele mexe muito com as emoções e nesse momento elas já estão muito afloradas, né? E aí Interessante, é.
os meninos choraram demais, ficaram muito mexidos e eu tive que dormir com os dois a noite inteira. Legal. Então, assim, o que que você acha de resgatar, né, filmes que a gente já conhece, né, nós adultos, né, que Isso, passaram por nós, né? Como você isso, com falou, por exemplo, certeza. os filmes da Disney. É, são Eu lindos, são tenho, maravilhosos. eu, eu tenho uma irmã de 10 anos, né, de diferença, mais nova do que eu. Então, hoje ela já é uma adulta, mas ela assistiu o Rei Leão todo dia. Ah, eles Até assistem deco... muitas vezes, eles têm essa capacidade. né? A- Até decorar a fala, né, dos E personagens. o Gustavo tá vendo de novo, tudo de novo. Ele começou essa semana. Hoje a gente vai ter que assistir outro de novo, Star Wars. Mas é Então, desenho ou filme mesmo, você filme fala? mesmo. O filme Tá, mesmo. Então, eles estão nesse momento agora aqui. E a Olivia assiste junto, porque aqui a gente assiste Star Wars, os filmes da Disney e da Marvel. E a Olivia, tá. que é a menininha, a princesinha, mas ela se insere, né, nesse contexto aí. Então, olha que você vê que é um momento também de juntar a família, né? Mas você De sabe, juntar. voltando lá atrás, você falou desse espaço maker aí, esse ateliê que você criou, mas você acha que, desculpa, você acha que não deu exemplo de alguma coisa que eles tenham criado aí? Conta pra nós. Da a casinha de cachorro que a Olivia fez. Ela fez Ela uma fez, e casinha de ele? Você falou que ele é mais tecnológico. ele ele vai mais para tecnologia. Ele fez um Tá. porta-treco para mim. Não está aqui agora na mesa aqui do lado, porque a Ele não Olivia pediu frequenta um muito o quarto. ateliê, então. É Ele não mais é um muito espaço fã do dela. ateliê, não. Ele quer fazer os filmes dele, né? Mas ele gasta tempo escrevendo livros. Ele gosta de escrever, criar personagens, desenhar. Você sabe que Ele o gosta. dia que eu conheci seus filhos foi lá na empresa, lá na Zoom. Lembra esse dia? Aham, lembro. Nesse dia, a gente já se cumprimentou com o cotovelo Com o já. cotovelo. Já foi arriscado ir ali. Se eu não me Já estava engano, foi tudo lá no tudo certo. comecinho de março, né, do mês de março. Foi, foi E sim. aí, e aí a Ó, Olivia teve um momento que a Olivia entrou no nosso espaço de criação lá e ela construiu um robô de papelão assim, isso mesmo. Isso mesmo. Você vê, ela é mais rainha da sucata, eu falo. mão na massa Olha, teve ela. algo também muito interessante. Meu marido criou, junto com os meninos, um jogo usando Lego para jogar em Hum. família, né? E eles gostam disso também. Eles gostam de criar os próprios jogos, né? E Mas o meu usando marido, como é isso? Usando Lego um jogo de ele tabuleiro? fez Como que uma é? prancha de Lego. Era uma cidade que caminha na cidade, compra coisas, bem interessante. E eles adoraram. Então, assim, eles gostam muito de criar, eles são muito mão na massa. E todas as crianças gostam. Elas têm Sim, preguiça porque a gente não incentivou, ou porque a gente não desenvolveu, ou porque a escola que estuda não incentiva a criatividade. Mas todos nós temos um tanto de criatividade em nós. Ele foi buscar aqui o joguinho, ó. Ah, não consigo mostrar mostra muito aí. bem, mas Ah, é uma tá. cidadezinha. E Legal. aí, aqui, tem os personagens, eles caminham, tem Quer dizer, tem dinheiro, uma dinâmica aí, né? Seus ó, personagens, tem um dinheiro. dinheirinho, tem uma dinâmica aqui, né, para a rotina de casa. E a gente vai ensinando sobre a vida para eles, né? Olha, tem tantos pais que são chefe de cozinha, pode ensinar seus filhos a cozinharem, né? Que hoje é tão na moda, você é um cozinheiro, né? Eu É gosto de isso. cozinhar porque na minha família teve essa influência. A minha avó que é cozinheira. É. Ah, que bacana, tá vendo? É, a gente tem que pegar o que a gente tem na nossa família, isso mesmo, as tradições, trazer à tona as tradições familiares, Com né? certeza, Que as momento. inspirações, né? É como você falou, você e seu marido são ávidos leitores. E isso com certeza inspira seus filhos também a buscar livros, com certeza. Através do É, exemplo, né? é. Ó, tô preparando uma live sobre estratégias pedagógicas para as crianças nesse período de quarentena. Me sigam lá no canal que quando tiver, vocês serão avisados. Vai ser bacana. Legal. Como que quem quiser entrar em contato com você, porque eu vi que bastante gente ficou interessado na lei que você mencionou, em outras questões, como que as pessoas te acham aí pela rede? No Instagram, Learice, tracinho B, tracinho A. Learice Tá já é um bom. nome único, né? E no LinkedIn também, Learice, tracinho Barreto, tracinho Alencar.
Contagem regressiva aqui, Learice. Valeu, muito obrigado. Um Tchau, beijão tchau, para Daniel. você, Foi para sua ótimo. família. Obrigada, Valeu. obrigada. Foi Essa bom. live fica gravada, pessoal, lá no YouTube, no nosso canal. Tchau, gente. Muito obrigada por participarem.